Olá para você que nos assiste, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida. É com muita alegria que estamos dando início a uma série de estudos sobre crescimento de igrejas, estratégias e principalmente como trabalhar com as nossas células. O nosso alvo principal é ajudar os nossos líderes, pastores, que desejam conquistar almas para o reino de Deus através de um projeto, claro, muito simples, mas também sabemos que é um projeto que envolve trabalho, perseverança, persistência e administração. Células ou os chamados grupos de crescimentos para alguns, nós da IBS estamos trabalhando já há algum tempo nesse projeto para que cada líder, cada discípulo possa gerar filhos para Deus segundo, de fato, o coração do nosso Pai. Nós sabemos que a Bíblia diz que a ordem de Deus foi crescei, frutificai. A ordem foi lá para o homem, lá no Éden, quando Adão e Eva foram criados pelo Senhor. E nós sabemos que esta ordem, ela precisa ser cumprida pela igreja. Nós vemos o próprio Jesus dizendo, olha, ide e fazei discípulos. Então, a questão de treinar, fazer discípulos é uma tarefa importante para a igreja, principalmente neste tempo que estamos vivendo. Agora, é importante que saibamos que existem princípios e existem maneiras de alcançarmos vidas para o Senhor. Não é simplesmente abrir uma casa e simplesmente dizermos, olha, você vai ser o líder, vai ser o encarregado desta célula. É importante que haja todo um trabalho de treinamento para essas pessoas. E o nosso alvo com este vídeo é que você seja treinado, que você seja edificado, mas acima de tudo, que saibamos usar a estratégia que Deus tem colocado em nossas mãos, que é a estratégia de crescimento. Agora, é importante que você saiba, Deus é um Deus de princípios e organização é a palavra número 1 para qualquer líder que deseja ser bem sucedido na questão de células, na questão de grupos de crescimentos. Nós, por exemplo, temos um grande trabalho a ser feito. Um outro trabalho a ser feito é a questão de organizar as células através de líderes treinados e capacitados. Como iremos capacitar esses líderes? Através dos treinamentos que damos, treinamentos que com certeza poderão ajudá-lo a exercer a tarefa de ser um ganhador, mas também um consolidador de almas. A Bíblia diz que Jesus, ele foi o consolidador número 1 e nos deixou o exemplo. Nós vemos também que na Bíblia, todos os discípulos de Jesus, enquanto não entenderam o chamado, não foram treinados pelo Mestre, eles não saíram para executar a sua tarefa. Ou seja, Jesus os treinou, depois que os treinou, ele os enviou. Por isso, na Bíblia, nós vemos os discípulos, depois que Jesus foi aos céus, serem chamados de apóstolos, que significa enviados. Mas antes de serem apóstolos, eles foram o quê? Discípulos. Ninguém pode treinar discípulos se primeiro não for discípulo. O grande problema, às vezes, que nós vemos nas igrejas é a falta de organização e, de fato, nesse aspecto de discípulo, quem é o discipulador, quem treina, às vezes nós usamos aquela palavrinha-chave, muito cacique, pouco índio. Mas é importante que entendamos que na obra de Deus é importante aprendermos para que depois possamos treinar os nossos discípulos para que eles sejam enviados. Na obra de Deus, nós sabemos que é diferente de um trabalho secular. Na obra de Deus não existe chefe, porque o chefe diz vá, o líder diz não, vamos. Então o nosso alvo com o discipulado é esse, que nós possamos buscar um equilíbrio espiritual, um equilíbrio também na questão do discipulado. Sabemos que durante algum tempo a palavra discipulado ficou um tanto quanto desgastada. A questão também quando se fala de visão, né? Visão, qual visão? A visão que nós estamos falando aqui é a visão de Deus, que é gerar filhos, discípulos, depois ir e fazer discípulos. Ou seja, é a visão que Deus colocou para o homem, como falamos, mas também a visão que próprio Jesus
estabeleceu para os seus discípulos. Então, fazer discípulos é uma ordenança do Senhor Jesus. Agora, a questão das células. Como, por exemplo, organizar para que não haja, por exemplo, falta de controle, para que não haja, por exemplo, desorganização. O alvo principal do líder, na verdade, primeiro é ter uma planilha com os nomes das pessoas que estão frequentando a sua célula. Primeiro, com o passar do tempo, nós teremos nessa célula membros, os frequentadores assíduos e os visitantes. Quem são os membros? Óbvio, os membros são aquelas pessoas que já são membros da igreja. Quem são os frequentadores assíduos? As pessoas que frequentam as células, mas que não vão nos cultos. E claro, os visitantes são as pessoas que nós as convidamos para estarem conosco em nossas células. Agora, é importante que o líder trabalhe e se autodiscipline com relação, por exemplo, a relatórios, como anotar os relatórios, como não se perder, por exemplo, no momento do compartilhamento ali na célula. Porque uma coisa é pregar numa célula, outra coisa é compartilharmos. O compartilhamento, todos falam. Tem um líder que dirige a palavra e que está no controle, mas todos falam. E o alvo principal das células é que todos compartilhem a palavra. O líder tem ali o texto, tem a palavra, ele orou, preparou, mas todos compartilham juntos. Por isso, o nosso objetivo com esta aula é treinar os irmãos e maximizar aqui este assunto para que você de fato seja um grande ganhador de almas, mas também um grande consolidador. Por que falamos tanto na questão de consolidar? Muita gente ganha, mas não cuida. Suponhamos que uma pessoa, a senhora, dê à luz a um bebê e o deixe na rua, na calçada. Essa pessoa será presa porque ela agiu contra a lei. No princípio da Bíblia, no mundo espiritual, também é assim. É importante que saibamos que nós temos que ganhar, mas nós também temos que cuidar. Aí começa o problema para muitos líderes, porque eles não querem cuidar. Parafraseando aqui, nós sabemos que muitas casas, depois que nasce o filho ali naquela família, o pai dorme pouco, a mãe dorme pouco, ou seja, a rotina da casa muda. Na igreja também não é diferente. Quando novos filhos surgem, Deus manda os bebês espirituais, eles terão diarreia, dores de barriga, eles vão telefonar de madrugada, pedir socorro, ajuda, ou seja, haverá um trabalho intenso para o líder e sua equipe. Por isso eu sempre digo, quem tem equipe tem tudo, quem não tem equipe não tem nada. Hoje fala-se muito em fazer e correr, mas o bom líder não é aquele que corre muito sozinho. O bom líder é aquele que monta a sua equipe e trabalha para que a sua equipe desenvolva as funções pelas quais ela foi chamada para desenvolver. Ou seja, é coordenar, mas também ensinar como desenvolvermos este trabalho para o nosso Deus. Por isso a importância de sermos treinados. Existem muitos livros que podemos ler, aprender, mas a maior maneira, a maior forma de aprendermos é na prática. Nós aprendemos na prática, com a teoria, mas também com a prática. E a prática é que nos dará autoridade para que possamos desenvolver com excelência o trabalho de Deus e o chamado para o qual nós fomos convocados. Por isso, trabalhar com célula, eu volto a repetir, exige trabalho, perseverança, persistência, mas organização, planilhas. Por isso que muitos líderes, até pastores, dizem, não, mas célula não dá certo, eu tentei fazer aqui, não deu certo, alguém que veio me ajudar acabou levando o grupo, dividiu a igreja. Muitos temores existem, mas por quê? Falta de conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo perece, porque lhes falta o quê? Conhecimento. Conhecimento nesse sentido das células, como trabalharmos, como organizarmos e como não delegarmos aquilo que é tarefa nossa. A Bíblia diz que Saul perdeu o trono quando ele delegou a Davi a função de matar o gigante.
Tem coisa que é o líder que faz, mas há coisas que é o pastor sênior, que são os líderes que precisam executar. Por quê? Se eles delegarem coisas que é função deles ou dele, junto com esta delegação, está indo também a unção. Por isso é importante que nos organizemos, trabalhemos, mas também que se a função minha é matar o gigante, eu matarei. Eu não posso delegar para que outro mate, porque Saul fez assim e a unção foi com Davi. É importante que entendamos esses princípios da Bíblia e da Palavra de Deus para que, de fato, saibamos que a visão de Deus não é uma visão de uma igreja, de uma denominação, mas a visão de Deus é crescei, frutificai. E como nós falamos, o ide de Jesus. Mas Jesus, ele não foi irresponsável. Ele só enviou os discípulos depois que foram treinados e depois que foram cheios do Espírito Santo. Por isso, nós como pastores, líderes, temos que entender essa função, temos que compreender que este trabalho com célula exigirá muito mais do líder do que um trabalho comum. E a visão é essa, a visão de Deus, ganhar, consolidar e depois enviar. Por isso, a importância de trabalharmos com células. Você que está assistindo este DVD, não é por acaso. Você está assistindo porque você tem um compromisso, você tem um desejo, você quer ganhar almas para o reino de Deus, você deseja ver sua célula e também a sua rede crescer com excelência. Mas, para que isso aconteça, é importante que você aprenda estes passos, aprenda estes princípios, que são princípios de Deus, para que a sua rede, a sua célula, a sua igreja cresça com excelência. Nós daremos um pequeno intervalo, mas em seguida voltaremos com mais um pouco deste assunto para que você cresça com excelência e, acima de tudo, a alegria de qualquer líder, de qualquer pastor é ver o resultado do seu trabalho. Por isso, a nossa função é ajudar, auxiliar você para que seus frutos sejam frutos que permaneçam. Que Deus te abençoe.